A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 10, 11, 12 e 13 do livro do profeta Jeremias. Lembrando sempre que a nossa versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 10. Ouve a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam um bosque, um madeiro, obras da mão do artífice, com machado, e com a prata e com o ouro o enfeitam, e com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem o leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem estar nele o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, é grande poder o teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto a ti lhe é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti, mas eles todos tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-me prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífices e mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão, da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rimbombar o trovão. Logo, há tumulto de águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos céus os depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber no ourives, que é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus é o único Deus grande, poderoso e verdadeiro. Os ídolos nada são. Tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam. Não podem fazer nada, porque são ídolos. Mas Deus é Deus. Aleluia. Continuando o capítulo 10. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras no lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grande a minha ferida. Então eu disse: com efeito é isto, o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, e os meus filhos já se foram e já não existem. Ninguém há que se levante a minha tenda e lhe erga as lonas, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acharam dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem um grande tumulto na terra do norte, para fazer a cidade de Judá uma assolação e morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em sua justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devorarão a Jacó, demonstrando-lhe, consumiram e assolaram a sua morada. Capítulo de número 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazeis segundo tudo quanto vos mando. Assim vós me sereis por povo e eu vos serei para vós outros por Deus.
e para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e lhes dê uma terra que manasse leite e mel, não como se vê nesse dia, como então se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e cumpri-as. Porque deveras adverti os vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhado desde cedo a cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração que era maligno, porque pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, o qual lhes ordenei que se cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais e recusaram-se a ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para servir, e a casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que fizeram com seus pais. Porquanto, assim diz o Senhor, eis que trarei um mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não poderei ouvir. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte o livrarão no tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das suas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incensos a Baal. Tu, pois, ores por este povo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor de oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha casa, a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltaria de prazer, e o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa em seus deliciosos frutos. Mas agora a voz do grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e os consumiu, e também os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos é quem plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e pela casa de Judá, para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então, mais uma advertência veemente aqui contra a idolatria. Prosseguindo aqui, capítulo 11. O Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fez ver as maquinações, e eu era como um cordeiro que era levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore e seu fruto, e cortemo-nos da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Porquanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morras nas nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu punirei, os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá neles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Então, até mesmo, irmãos, na cidade natal de Jeremias havia conspiração, e as pessoas tentavam matá-lo, por causa da sua mensagem. Meu Deus. Capítulo de número 12. Justo é o Senhor, quando eu entro contigo num pleito, contudo falarei contigo os teus juízos, porque se prosperam os caminhos dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deleitam as raízes, crescem e dão fruto, têm nos seus lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, e tu vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais, as aves, porquanto dizem: eles não será o nosso fim. Se te fadigas correndo com os homens e vão a pé, como poderei competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não me sentes seguro, que te farás na floresta do Jordão? Porque até os irmãos e na casa do meu pai, eles próprios procedem perfidamente. Contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz neles, ainda que digam coisas boas. Então, até mesmo dentro da família de Jeremias, ele encontrava oposição. Lembrando que Jeremias era de uma família sacerdotal.
Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança, que mais eu amava, entreguei nas mãos dos seus inimigos. A minha herança tornou-se como um leão numa floresta e levantou-se a voz contra mim. Por isso eu aborreci, acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra o mal se ajuntam, e outras aves de rapina, e depois ajuntai todos os animais do campo, e trazei para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu quinhão, a porção que era o meu prazer tornou-se em deserto, em desolação a tornaram, e a mim clama o seu abandono, toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito, sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um ao outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam-se trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis os vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam das minhas heranças, que deixei ao meu povo, o povo de Israel. Eis que os arrancarei da terra, e para a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-se deles e farei voltar cada um a sua herança e cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderes os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiseres ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 13. Assim diz o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-te nos lombos, para que não metas em água. Comprei um cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que comprastes, que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai para o Eufrates, e o esconde ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses lá. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto no lugar onde escondera, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo é maligno e se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e que anda após outros deuses para servir e adorar. Será tal esse cinto que para nada presta, porque como um cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, o meu nome, o meu louvor, a glória, mas eles não me deram ouvidos, né? Que analogia tremenda, né? Cinto ali, mostrando a podridão do povo, meu Deus. Pelo que diz o Senhor esta palavra, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem, todo jarro se encherá de vinho? Mas tu lhe dizes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra, e os reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-eis em pedaços, atirando um contra o outro, tanto pais como filhos, diz o Senhor. Não pouparei, nem terei pena, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Misericórdia, meu Deus. Aqui é a parte final do capítulo 13. Ouvi, atentai, vós, não vos ensoberbeçais, porque assim o Senhor falou: dai glória ao Senhor, o vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que se tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que se esperam vós a luz e mude em sombra de morte e a reduz a escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os olhos amargamente e se desfiarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diz ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu a vossa cabeça e a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que me foi confiado, o teu lindo rebanho?
Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das vossas maldades se levantarão as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis fazer bem, estando acostumados a fazer o mal, pelo que os espalharei como um restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a sua sorte e a sua porção lhe será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também levantarei as suas fraldas sobre... Fraldas é as fraudes, né? Os pecados, as maldades, né? Visto que as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, dos teus adultérios, dos teus rinchos, da tua luxúria, da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Meu Deus, que palavra forte, né, irmão? Então, apesar de ser uma palavra dura, mas conduziu o povo ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Agradeço por ter assistido mais um vídeo aí. Continuamos pedindo aos irmãos que deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo relevante. Que os irmãos possam se inscrever e nos seguir aí nas redes sociais, no YouTube. Os irmãos possam também compartilhar com seus grupos, contatos e amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.